Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex Riccardi. Eu passo por aqui para pensar em um versículo. Nós estamos estudando nosso curso de bacharel em teologia, no Instituto Teológico Antioquia, e falamos sobre a matéria escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E nós deparamos com um versículo interessante, Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 14. Olha o que o texto diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esse versículo está no contexto aonde o diabo ele é amarrado por 1000 anos. Depois desse reino milenar, onde ele está preso no abismo, e as nações estão desfrutando do reino milenial com Cristo, ele é solto. Ele é solto, vem a enganar as nações, e depois vem a sua derrotada final, aonde ele é lançado no lago de fogo, no Geena, no inferno propriamente dito, aonde se chama, em outras palavras, a segunda morte, que é a separação total do homem com Deus, porque também todo ser humano sem Cristo será lançado neste local. Pois bem, o diabo é lançado ali, aonde o falso profeta, o anticristo já estão naquele local. O diabo, pela primeira vez, ele vai ao inferno. No caso aqui, ele vai para o inferno. E sendo lançado ali, ele vai ser atormentado para todo sempre. Repito, já estão o anticristo e o falso profeta. E agora é instaurado o grande trono branco, também conhecido como o juízo final, aonde há a segunda ressurreição, aonde o fogo, aonde o mar, aonde a morte, aonde o inferno devolverão seus mortos para a ressurreição, para que eles tenham a oportunidade de serem julgados conforme as suas obras, sendo condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas a ideia é o quê? Nesse versículo de número 14. A morte e o inferno foram também lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. O inferno aqui, na realidade, é aquele que nós conhecemos como Seol ou como Hades. O inferno aqui, na realidade, é o local aonde estão as almas das pessoas que morreram sem Cristo, das pessoas que estão esperando até a instituição do juízo final do grande trono branco. Então, quando pensamos que o inferno, Hades, Seol, foram lançados no inferno final, que é o Geena, talvez nos venha uma complicação na cabeça. Como o inferno, ele pode ser lançado no próprio inferno. A ideia aqui é uma figura de linguagem, dizendo que aquele inferno provisório, o Hades e o Seol, ele não mais existirá. Ele não mais existirá. Porquanto essas pessoas que estavam lá desocuparam aquele lugar e serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Então a ideia é o quê? O inferno foi lançado no Geena. O inferno foi lançado no lago de fogo. A ideia é de que o inferno não mais existirá. Aquele inferno, o Hades, o Seol, a antessala do Geena, a antessala do lago de fogo, não mais existirá. É uma figura de linguagem. Da mesma forma, desta figura de linguagem, nós temos aqui que a morte foi lançada no lago de fogo. Qual que é a ideia da morte ser lançada no lago de fogo? A ideia também é que a partir deste momento, a morte não mais existirá. A morte, quando diz da segunda morte, fala não da cessação da vida, porque a morte nada mais é do que o cessar da vida física. A segunda morte que diz é a ausência, é a eterna separação da criatura com o seu Criador, do ser humano para com Deus. Mas só que quando diz que o inferno ele foi lançado no lago de fogo, está dando a ideia de quê? De que o inferno, este inferno, Seol e Hades, não mais existirá. E também dando a ideia
de que a morte foi lançada no lago de fogo. Está dando ideia que o cessar da vida não mais existirá. Então, a morte acaba por aqui. A morte não tem poder mais. Não haverá a interrupção da vida, porque a primeira ressurreição para os salvos deu condições para que os salvos, então, estivessem com o seu corpo glorificado diante da presença de Deus. A segunda ressurreição, para o juízo final, para a condenação, deu a oportunidade dos mortos também estarem com seus corpos ressurretos agora para a condenação. Então a ideia que eu trago neste pequeno vídeo é a seguinte: o que significa a morte ser lançada no lago de fogo, no Geena, no inferno final? É uma figura de linguagem, expressando que a morte não mais existirá. Para acabar com aquele mito do demônio da morte, do anjo da morte, né? Porque a mitologia, ela traz essa ideia, né? De um bicho, um demônio, com um capuz preto, né? Com uma foice, algo terrível, para ir lá matar ou tirar a vida de alguém. Mas a morte, no contexto bíblico, é o cessar da vida. E a partir de agora, a partir do juízo final, a morte não mais existirá. Para os salvos não mais existirá, porque eles já ressuscitaram e estarão com Cristo. Para os ímpios não mais existirá, porque eles foram também ressuscitados e estarão condenados e para todo sempre serão atormentados no lago de fogo e enxofre. É a ideia para desmistificar aquele pensamento da aniquilação, o aniquilamento total, aonde a pessoa vai para o inferno e acaba, ela é aniquilada, ela não mais existirá. Então o que não mais existirá, é isso que o texto está querendo dizer, o que não mais existirá é o inferno, o Seol e o Hades, porque agora tem o Geena, o lago de fogo e enxofre. O que não mais existirá é a própria morte, não o demônio, não o anjo, mas o cessar da vida não mais existirá. Então alguém diz: pastor, mas e a segunda morte? A segunda morte é a separação total do homem com Deus, porque vida de verdade é uma vida com Deus. Uma vida sem Deus não pode ser considerada vida. Tá certo, pessoal? Eu venho, através desse vídeo, para dar a entender o que quer dizer que o inferno foi lançado no lago de fogo e a morte, ela foi lançada também no Geena, no inferno final. O inferno, ele não mais existirá. Aquele inferno, o Seol, o Hades, aonde é a antessala do próprio Geena, do próprio lago de fogo. A morte é uma figura de linguagem, dizendo que ela foi lançada no próprio lago de fogo, para dar a ideia de que ela não mais existirá. Para tirar, eu repito, para desmistificar a ideia do anjo da morte ou do demônio da morte. Tá certo, pessoal? Estou lançando o vídeo em alguns lugares. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo no coração.